Queria convidar meus amigos, o Flávio e a Josélia, vieram de Ervalha. Eles são proprietários da indústria da Deligele e aqui estão os responsáveis por isso, por essa indústria. Com você, Flávio, Josélia. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a vocês, né, pelo convite e agradecer aos que me antecederam. Eu, assim, tenho uma timidez extrema e estar aqui para mim é um desafio imenso, né? Para vocês terem ideia, acho que essa noite eu dormi mal por causa disso. E ter feito essas dinâmicas acaba fazendo a gente desinibir um pouquinho e estar aqui para contar um pouquinho da experiência nossa. E a hora que eu ouço, né, os que me antecederam falar das empresas, de como começaram, quais foram os desafios, gente, é impressionante, todo mundo é igual. Não tem diferença, né? E quando eu ouço os empresários falarem assim, e hoje? Hoje é muito maior o desafio, hoje é muito mais difícil, né? Porque parece que quando a gente desenvolve o negócio, a impressão que você olha assim e fala assim, poxa, mas o fulano navega tranquilo. Não. Quanto mais sucesso, mais o barco balança, mais o desafio aumenta e mais a gente tem que dar a alma da gente para o negócio dar certo, né? Porque se manter também no sucesso é também um desafio imenso. A gente luta para alcançar o sucesso e quando você alcança o sucesso, você não pode ter o fracasso, né? E ele é eminente, todos nós. E nós temos que estar sempre olhando e observando, né, como que está a empresa, ter noção de como está a sua empresa, para você poder não deixar a sua empresa cair. E aí vou contar um pouquinho da nossa história, vou iniciar contando a história um pouquinho da nossa empresa. Nossa empresa começou muito pequenininha, né, e ela surgiu por uma falta de oportunidade. Eu cheguei numa cidade pequena, que chama Ervalha, que pouca gente aqui conhece. Ela fica aqui do lado de Viçosa, que é uma cidade já que muitas pessoas conhecem. Entre Ubá e Viçosa fica Ervalha. É uma cidade extremamente rural. Lá se planta café, a cultura lá é café, e agora é moda praia e é a terra do café e do sorvete, né? Porque desde que a gente chegou lá, o que eu procurei foi emprego. Eu venho de uma família empreendedora, e eu via meu pai passar aperto demais da conta, como os que eu passo hoje, e eu falava para mim mesmo, falava assim, eu realmente vou seguir outro caminho, eu quero ser funcionário, né? E eu, quando eu cheguei em Ervalha, eu bati em muitas portas, eu fui em muitas empresas pedir emprego, eu queria trabalhar de balconista, eu queria trabalhar de vendedor, mas infelizmente numa cidade com 9.000 habitantes na zona urbana e 9.000 habitantes na zona rural, o que sobra para a gente é você cavar o seu próprio emprego, porque ninguém abre mão do emprego dentro de uma cidade dessa. Quem está empregado não abre mão. E olha que eu sabia fazer bastante coisa, né? Eu já tinha sido vendedor, eu já tinha sido balconista de farmácia, eu já tinha sido motorista, então sabia, não era por falta de vontade. Lavar caixa d'água, arrumar casa, fazer comida, isso tudo eu sei fazer. Mas lá em Ervalha a oportunidade é muito rara e muito difícil. Então aí, entre várias ideias que eu tive, montar verdura, e aí montar choperia, montar lanchonete, montar pizzaria, o que eu ia montar para cavar meu emprego. E aí toda vez que a gente conversava, José sempre me perguntava, de onde você vai tirar o dinheiro? Meu Deus do céu, não tem dinheiro. Porque como é que você faz? Eu tinha acabado de chegar na cidade, eu estava com a prestação do carro, custava R$ 358 a prestação, era um tipo importado, SW, difícil até de vender o carro, né? E eu pagando 354 a prestação. E aí, olhava, o que eu vou montar, aí lembrei que o meu pai tinha comprado um fundo de um mercado, e nesse mercado tinha uma máquina de picolé, lá no fundo desse mercado. Aí eu liguei para o meu pai e falei assim, pai, no fundo daquele mercado que o senhor comprou tinha uma máquina de picolé, o senhor já vendeu aquela máquina? Ele, não vendi, não consegui vender até hoje. E aí, mas eu tenho mais coisa, eu tenho uma máquina de picolé, eu tenho uma máquina de sorvete americano, que é aquela de vidros, aquela antiga, e eu tenho um freezer. Eu posso fazer um pacote para você
e você me paga 10 mil reais. Eu falei, pai, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho um centavo. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou pegar uma dívida minha e vou passar para você, e você vai pagar essa dívida com esses, eu vou te fazer por 10 mil tudo. E aí encarei o desafio, trouxe para dentro de Ervália, né, essa máquina. A história é mais comprida, mas eu tenho que abreviar ela aqui, né, e comecei a fabricar o picolé. Quando a gente começou a fabricar o picolé, que a gente identificou, a gente colocou em São João del Rei, que é a minha cidade, o picolé estava 10 centavos, cada picolé. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou nem fazer conta, porque se o picolé está a 10 centavos em São João del Rei, eu posso vender a 25 centavos em Ervália, que eu vou conseguir vender. Então eu fiz assim, eu coloquei um picolé mais caro, de 50 centavos, e um picolé de 25. Aí, só para resumir, o picolé de 50 centavos não vendia, e o picolé de 25 centavos não vendia. Aí a gente falou assim, o negócio é a gente baixar o preço. Aí eu falei, já que em São João del Rei está a 10, eu vou colocar 15 em Ervália. Aí coloquei a 15 centavos, e aí começou a realmente vender, porque as pessoas experimentaram o picolé. Porque numa cidade pequena, até para você fazer um movimento no comércio de uma pessoa estranha, que chega, que ninguém conhece, é difícil também. Né? Então, assim, esses foram um dos desafios, foram vários os desafios, e todos eles a gente foi rompendo. De verdade, tinha alguns desafios que eu nem conseguia romper. E aí, nesses casos, eu chamava minha esposa, né? E ela é que vinha para me socorrer. E como aqui hoje, que eu também estou aqui todo embananado, enrolado, vou chamar ela para me ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Jonas, nosso representante aqui em Barbacena, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. O Felipe, obrigada pelo convite. Mas é muito interessante, né? O Flávio começou a falar lá, quando a gente começou a produzir, essa maquininha, ela produzia 48 picolés em cada forma, 120 picolés por hora. Então a gente demorava 1 hora para congelar 120 picolés. Não para fazer 120 picolés, porque tinha que fazer a calda, tinha que fazer a preparação para depois colocar para congelar. Ou 9 litros de sorvete. Ou porque era a mesma máquina, né? Ou você colocava forma de picolé para congelar o picolé, ou tirava as forminhas de picolé e colocava o bojo para congelar o sorvete. E detalhe que ele esqueceu de contar é que um dos maiores desafios, né? Nós conseguimos então decidir, vamos fabricar picolé. Oba, oba, né? Vamos ser agora produtores de picolé. Aí tinha só um detalhe. Nós não sabíamos fazer picolé. A gente não tinha receita de sorvete. Esse foi, depois do desafio financeiro, que o nosso amigo aqui falou que começou com crédito do banco. Ele tá chique demais. Nós começamos com menos 10 mil de saldo, né? E sem saber, sem a mínima perspectiva de como faria, porque a gente não sabia fazer sorvete. Beleza. Então, o primeiro desafio foi esse. Vamos aprender a fazer sorvete. Vamos aprender a fazer picolé. E aí começou a nossa batalha, começou a nossa luta. E a única coisa que a gente tinha em mente é que nós queríamos fazer o melhor sorvete que a gente já tinha experimentado antes. E olha que a gente gosta de sorvete, dá para perceber aqui pelo porte, né? A gente sempre foi consumidor de picolé, sempre foi consumidor de sorvete, e o nosso pensamento sempre foi esse: nós vamos produzir, mas nós vamos produzir o melhor produto. Essa era a nossa real intenção, né? E dali nós buscamos então trabalhar com matéria-prima de qualidade, com fruta de verdade, né? Ah, vamos fazer um picolé de coco? Vamos. Então nós vamos ralar o coco, nós vamos fazer, né? Vamos descascar o coco, vamos ralar o coco, vamos fazer o doce do coco, vamos fazer um picolé de coco sensacional. Difícil? Mão cortada? Sim, não sabia descascar coco, mas fizemos um excelente picolé de coco. Podem lá experimentar que vocês vão gostar, tenho certeza. E assim foi, sempre com essa intenção, né? Sempre com essa vontade de fazer o melhor.
Um de vocês comentou aqui atrás, né? Acho que foi no vídeo que o Felipe passou, que a gente deve fazer bem feito aquilo que escolher fazer. Não importa qual é a nossa função, qual é com que a gente trabalha. O importante é a gente querer dar o melhor da gente. Isso a DLGL tem feito há 15 anos, né? Então, contando um pouquinho dessa trajetória, há 15 anos a gente produzia aí 120 picolés por hora, sem contar o tempo de maturação da massa, ou 9 litros. Com essa vontade de fazer, com essa vontade de crescer, a gente foi melhorando um pouquinho a cada dia, foi construindo devagar, e hoje a gente tem uma produção já considerada uma produção de média a grande, né? Hoje a gente tem aí, hoje a gente fabrica de 4 a 5 mil picolés por hora, já sabemos fazer, tá, gente? E a gente produz aí por volta de 1.000 litros de sorvete por hora, 200 litros de açaí, 200, né? 1.000 litros de sorvete, 200 de açaí. Abastecemos hoje aproximadamente 60 lojas, que são lojas franqueadas. A maior parte dessas lojas estão aqui no estado de Minas Gerais. Temos a grande satisfação de ter uma já em operação aqui em Barbacena, no shopping, e uma segunda, né, que vai ser inaugurada ainda esse mês aqui no centro. Temos 2 lojas no Rio de Janeiro, já temos lojas no Espírito Santo, e com a pretensão, que a gente não pode parar, né? Tem que continuar sonhando e continuar com os objetivos. Então, a nossa pretensão para o próximo ano é entrar no estado de São Paulo. Desafios? Todos os dias. Se eu achei um dia que era difícil aprender a fazer o picolé, hoje eu vou falar que foi tão fácil. Quem dera se fosse só isso, né? Os desafios, cada dia que passa, aumentam, né? Cada dia que passa, se tornam proporcionais ao empreendimento. Isso é na vida da gente também, né? Cada dia que a gente aprende algo novo, aquilo ficou velho, a gente tem que aprender algo mais novo ainda. E essa é a grande pegada da nossa vida, não só empresarial, mas na nossa vida pessoal também. Nós temos para nós, na DLGL, uma palavra que é a nossa palavra de ordem, que é resiliência, né? Toda vez que aparece um desafio, a gente luta para superar aquele desafio, se torna um pouquinho mais forte, se torna um pouquinho mais experiente e já sabe que outro virá, né? E que esse próximo precisa de um pouco mais de força, de um pouco mais de garra, de um pouco mais de determinação. Essa é a grande fórmula, né? Se existe uma fórmula, essa é a grande fórmula para se prosperar. Hoje nós temos grandes desafios com a indústria. Além da indústria, a gente ainda tem também o comércio, né? Balizar isso aí não é fácil, né? Você tem que produzir, você tem que comprar, você tem que vender e ainda tem que tomar conta de um comércio, porque agora trabalhamos com franquia. Desde 2008, né, nós franqueamos as lojas, e para funcionar uma franquia, você tem que ter uma loja piloto, você tem que ter uma loja sua. Como é que eu vou vender uma franquia para você e falar para você assim, pode ir lá, pode ir ali, abre a loja que você vai vender? Aí você vai falar para mim, mas você tem uma loja operando? Não tem não, mas eu te garanto que a sua vai vender. Você vai comprar? Não, né? Então, para que eu possa vender uma franquia, eu tenho que ter uma loja que funcione, que funciona de maneira excelente. O bom não basta, né? Para se manter hoje no mercado, não basta ser bom. Tem que ser, no mínimo, excelente, né? Uma questão muito importante, eu gostei demais da fala do nosso amigo aqui, que eu sou fã das camisetas, né? Uma coisa muito importante é a questão de como funciona a relação de trabalho, a relação entre as pessoas, a relação interpessoal, né, no trabalho. E uma política que a gente tem
né, na DLGL, a gente se chama de família DLGL. Eu gosto muito disso, né? Nós somos realmente um time, nós somos realmente uma família. E lá a gente faz de tudo para que as pessoas entendam que não existe uma hierarquia para que seja... Olha, o Flávio é o presidente, eu não posso falar com ele. Não, lá nós nos comunicamos de maneira igualitária, né? E nós nos tratamos de maneira... Claro que cada um com o seu desempenho, cada um com o seu trabalho, mas o que é muito importante é entender que nós todos trabalhamos como se fosse uma orquestra, né? Em uma orquestra não existe um instrumento que seja melhor ou pior do que o outro, mais importante ou menos importante que o outro. Porque se eu tiver um pandeiro fora do ritmo, vai estragar o violino ou o violoncelo, né? Então, dentro da nossa empresa, a gente costuma trabalhar assim, afinando os instrumentos dia a dia, trabalhando de maneira harmônica. A gente sempre conversa com os colaboradores, porque os colaboradores, eu adorei a palavra, os empreendedores, né, que ali estão, eles passam mais tempo do dia no trabalho do que em casa, com a própria família, né? Então, se não houver um ambiente agradável onde se trabalha, não há uma vida agradável, né? Para que as pessoas trabalham? As pessoas trabalham porque precisam, ninguém trabalha ali por hobby, né? Mas as pessoas precisam de ter, pelo menos, reconhecimento e se sentirem bem no ambiente de trabalho. Por isso a gente preza tanto pelo bem-estar do nosso colaborador, né? E isso é uma missão da DLGL, né? A gente gostaria de mostrar isso a outras empresas, a gente gostaria muito de ver que isso fosse replicado. Fiquei feliz de saber que isso acontece na empresa, né, do nosso amigo aqui, porque é o que a gente acredita. A gente acredita que quem faz são as pessoas, né? Não adianta eu ter um maquinário de última geração se eu não tiver uma pessoa de última geração para operar aquele maquinário, né? E eu tenho a alegria de falar que nós temos uma equipe coesa, nós temos uma equipe muito bacana. Inclusive eu queria chamar para falar para vocês um pouquinho uma das nossas empreendedoras, né? Que é a Rita, que está com a gente na DLGL. A Rita trabalha conosco no setor de marketing, que é de extrema importância, assim como todos os cargos, né? Mas eu gostaria que ela falasse para vocês que uma coisa é a gente dizer como é que funciona a empresa com relação aos colaboradores. Outra coisa é trazer um colaborador para falar como é trabalhar na DLGL, né? E só antes dela falar, eu queria falar para vocês que vale a pena empreender. O que é empreender, gente? Empreender é ter força, empreender é ter garra, é ter determinação, é ter vontade de vencer. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui hoje é um grande empreendedor. Se não fosse, não estaria aqui, né? E eu queria aqui deixar para vocês o nosso exemplo. A gente partiu do menos 10 mil, do não saber uma receita, e chegamos hoje a um produto de excelência, né? Estamos hoje com 60 lojas em funcionamento. Tivemos a grata satisfação de sermos convidados esse ano. Existe uma feira, que é a Feira Internacional do Sorvete, que acontece na Itália todo ano, né? Que se chama SIGEP. Se alguém quiser depois pode dar uma olhada na internet. E nós tivemos a grande alegria de sermos convidados a participar da SIGEP esse ano, né? Então a DLGL esteve lá em Rimini, na Itália, representando o Brasil, na terra do gelato, né? Apresentando o nosso sorvete brasileiro.
Isso foi fruto de muita dedicação, de muito trabalho, de muito amor, de muito empreendedorismo, e isso é o que cada um de vocês pode alcançar se realmente tiver vontade, tá bem? Vou passar para a Rita. Boa noite, pessoal. Eu vou falar muito rapidinho, porque eu não tenho muito o que falar. Quando a Josélia falou comigo assim, Rita, você pode ir com a gente para você falar da empresa? Eu falei assim, posso. Eu falei, muito fácil falar, porque quando a Josélia me convidou para trabalhar na empresa, no dia seguinte eu mudei meu nome. Meu nome é Rita de Cássia Fernandes. Hoje eu assino Rita de Cássia Fernandes Deligeli, porque é isso que a Deligeli é para mim, é minha segunda família. O Flávio e a Josélia, eles não são, eu não enxergo os dois como os meus patrões, eles são meus amigos em primeiro lugar, eles são da minha família, e eu acho que é assim que a gente tem que ser. No lugar que a gente for trabalhar, a gente tem que abraçar, vestir a camisa e estar ali para toda hora, para fazer tudo, para vestir, para fazer e acontecer. Porque dessa forma a gente consegue ser valorizado, a gente consegue levar a empresa para frente, e quando a empresa vai crescendo, a gente olha e fala assim, resultado do meu trabalho tá ali, é tudo junto, não é só o resultado de um, de outro, é o resultado de todo mundo junto. E hoje, quando a Josélia falou assim, nossa, 60 lojas, quando eu entrei na Deligeli, eram 30 lojas. Então, assim, hoje é o dobro e eu faço parte dessa história. Então, assim, é tudo minha, viu, gente? Peguei tudo pra mim. E assim, e o Jonas, um deles, a Jo falou do Jonas, o Jonas tá abrindo a segunda loja em menos de um ano. Então, assim, é um exemplo pra gente também, né, que agarrou a Deligeli também, veio com a gente junto, porque ele é da família também, ele não é só mais um parceiro. E a gente fala de franquia, a gente não tem franqueados, a gente tem parceiros, porque é isso que a gente trabalha em parceria. Ninguém tá sozinho, o Flávio e a Josélia não deixam ninguém sozinhos. Então, gente, obrigada, tá? É isso que eu tenho para falar. Se vocês tiverem perguntas, façam para os dois, tá? Se for de marketing, eu respondo. Agora, se for eles respondem.